Então hoje nós vamos extrair e preparar uns desenhos bidimensionais a partir desse modelo tridimensional, tá? Depois a gente vai salvar vistas, vamos estabelecer uma hierarquia de traço, a gente vai ver o que é isso, vamos criar plantas, cortes e elevações, vamos também configurar o carimbo das pranchas e vamos exportar em PDF, ok? Se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre planta baixa humanizada, se der tempo, ok? Então, se você chegou até aqui, alguém ficou para trás? Alguém não abriu o arquivo ainda? Ah não, o quê? Ah não, gente pequena. Alguém tem dúvida? Alguém não conseguiu abrir? Tá, olha só, antes de passar aos desenhos propriamente dito, nós vamos fazer algumas pequenas configurações aqui que são o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou selecionar essa espreguiçadeira, ok? E eu vou mudar ela de layer, porque no momento, se você clicar aqui, ó, você vai ver que ela se encontra no eletrodoméstico, ARC, eletrodoméstico, mobiliário, primeiro pavimento. Tá, eu vou colocar nesse daqui, que é o do térreo, para que ela apareça, ou seja escondida, se necessária, no devido momento, tá? Por enquanto ela vai ficar visível aqui, mas ela mudou de layer, ela está agora em eletrodoméstico mobiliário, que se refere ao térreo. Depois eu vou selecionar a clarabóia, ok? E a clarabóia eu vou tirar de eletrodoméstico mobiliário, primeiro pavimento, e vou colocar em fixo sanitário, porque eu quero que ela continue aparecendo quando eu esconder os móveis, ok? Até aí tudo bem? Oi. Isso, é verdade. Então vamos lá. Ctrl L, estrutura, e vou pedir para mostrar o vigamento do primeiro pavimento. Ok? Obrigado aí, João Vitor. Eu vou agora, nesse navegador aqui, vou ativar a aba Mapa de Projeto, ok? E vou mudar o modo de visualização para pavimento térreo. Vou lá aqui para cima, pavimento térreo. Aqui eu vejo algumas coisas que eu quero e outras não. Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, para poder esconder a espreguiçadeira e os móveis, sem esconder a bancada, eu preciso colocar essa bancada em outro layer distinto, né? Se você olhar lá, por exemplo, a bancada está em eletrodoméstico, imobiliário. Então eu vou colocar em outro layer, tá? Eu vou selecionar Shift de novo, começar novamente aqui. Pressionar Shift e selecionar os 3 itens da bancada, ok? E eu vou colocar eles em outro layer, que é fixo sanitário. Deseleciona. E agora vou lá no Ctrl L, ok? E lá eu vou esconder
alguns layers. O primeiro deles, por exemplo, topografia, eu vou esconder terreno, ok? Em estruturas eu vou esconder a viga, tá? O vigamento, e vou esconder em arquitetura eletrodoméstico e imobiliário, ok? Tá? E aí eu tenho apenas os elementos de arquitetura, aqueles que são função do arquiteto definir. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou também afastar essa linha de elevação da edificação, primeiro para evitar essa sobreposição aqui do símbolo com o desenho, segundo para aumentar o espaço aqui embaixo e colocar cotas aqui de fora, ok? O terreno e viga e imobiliário, tá? Ctrl L, eu escondi em arquitetura eletrodoméstico e imobiliário, em estrutura a viga e em topografia o terreno, ok? Tá, aí, então, eu estou com o comando seta selecionado, vou clicar nessa linha aqui da frente uma vez, clico mais uma vez e puxo ela para que ela fique, por exemplo, equidistante da elevação 4, tá? Visualmente mesmo, tá? E aí eu vou pegar essa daqui e também vou afastar, para que ela fique equidistante das elevações 3 e 4. Mais ou menos assim. Ok? E aí eu vou estender os pontos terminais, por exemplo, desse para cá, ó. E vou usar... Encosta a porta, por favor. Alguém encosta a porta, por favor. Vou estender esse daqui até esse, obrigado. Esse até esse. E finalmente esse até esse daqui. Tá? Com isso eu tenho espaço suficiente para colocar cota, ok? Corte e assim por diante. Beleza? Até aqui tudo bem? Alguém ficou para trás? Como o quê? Quando você selecionar ela, ó, e clicar no pontinho aqui, você vai mudar daqui de arrastar para alongar. Procura aí que você deve ter essa barrinha contextual, tá? Então estava aqui, ó, nós mudamos para cá, ok? E aí, olha só, eu vou selecionar agora o símbolo do norte. Vocês estão comigo? Sim ou não? E vou arrastar o símbolo do norte para ele ficar aqui de fora, ó. Não ficar sobrepondo a essa linha. Pressiono o ESC. Ok? Fiz um preparo aí inicial. E agora eu quero preservar essa configuração. Tá? Como é que eu faço isso? Eu salvo ela como vista. Eu vou clicar na aba Mapa de Vistas. Ok? Vou expandir aqui Projeto Legal. Vou fazer em Projeto Legal. Vou clicar com o botão da direita na pasta Projeto Legal. Vai aparecer esse menu e eu vou selecionar
salvar vista atual. Ok? Da onde? Eu mudei de mapa de projeto para mapa de vistas. Cliquei com o botão da direita em projeto legal e pedi salvar vista atual. Abriu essa janela. Até aí tudo bem? Onde eu tenho aqui nome por mapa de projeto, eu vou mudar para personalizado. Isso vai me permitir dar um nome da minha escolha. Eu vou dizer que é a planta baixa técnica. Por que técnica? Porque depois a gente vai fazer uma humanizada. A gente vai ter coisas diferentes para ver e para esconder. Tá? Vou clicar em criar. E lá está ela. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Vocês estão desanimados hoje, hein? Agora eu vou definir 2 cortes. E onde é que eu encontro o corte? Eu encontro lá no grupo ponto de vista. Tá? Se tiver difícil de ver, colapsa aqui o modelagem, você vai ver o corte. Corte, ok? Esse corte, nós não vamos configurar nada, vamos aceitar todos os defaults. E eu vou primeiro definir um corte que é paralelo ao eixo Y e vai passar pelo eixo da escada, ok? E para fazer isso eu vou me aproximar aqui, ó. Vou esperar ele detectar o ponto médio aqui, ó. Quando ele formar a bolinha azul, ele vai estender uma guia temporária. Vou colocar o ponto final do corte por aqui assim, tá? E aí eu vou descer, vou fazer lá do outro lado, lá embaixo, também passando da linha de elevação. Vou clicar e ele fica esperando que eu defina. Se você olhar no centro, aqui ó, ele está esperando que eu defina para que lado eu estou olhando, se na direção da bancada da cozinha ou na direção da janela. Vou dizer que é na direção da bancada da cozinha com um clique, tá? E aí eu tenho já o corte, certo? E ele aparece, você vai ver lá no mapa de projeto. Pois bem, agora eu vou querer criar um corte transversal ou perpendicular a esse primeiro, ok? E esse ele vai ser paralelo ao eixo X. Só que como eu quero usar como referência o conteúdo do banheiro lá em cima, eu vou aqui em mapa de projeto, vou pedir para ver primeiro o pavimento, clicando 2 vezes, vou me aproximar aqui, ó. Vamos supor que eu queira que o corte passe mais ou menos por aqui, ó. Passe pelo meio do banheiro, passando pela porta. O primeiro corte você colocou olhando para onde? Para a bancada da cozinha. Tá? Então eu vou pegar como referência, por exemplo, esse cantinho aqui dessa janela, vou deixar criar a guia, vou clicar aqui do lado de fora e vou levar lá para o outro lado, seguindo a guia temporária em azul. Tá? Vou clicar mais ou menos aqui assim, e aí ele fica esperando que eu defina para que lado que eu vou estar olhando. Eu vou dizer que é na direção da escada. Ok? Então, defini 2 cortes.
Vou voltar lá no mapa de vistas. Vou clicar 2 vezes em planta baixa do térreo. Voltei a ver lá o térreo, naquela vista que eu já salvei. E vou me aproximar dessa parte frontal daqui, ó. Ok? E no grupo documentação, aqui, ó, vou expandir. Eu vou encontrar cota. Achou a cota? Sim ou não? Sim. Abre a janela de definições. Nós não vamos usar essa linha de chamada de altura variável, ok? Por quê? Porque ela se aproxima muito do objeto cotado, e quando você tem cota em 2 direções, você começa a criar uma malha que dificulta a leitura do seu projeto. Pela norma brasileira, a gente tem que privilegiar esse método daqui, ó, da altura personalizada, onde a altura vai ser sempre a mesma, o comprimento dessa linha de chamada linha lateral da cota. E uma vez selecionada aqui a altura personalizada, eu vou dizer aqui qual vai ser esse comprimento dessa linha. Tá? Numa escala de 1 para 50, se eu tiver uma linha de chamada de meio metro, ela vai aparecer na prancha impressa com 1 centímetro, tá? O que é razoável. Então, clica OK, certo? E aí agora, eu vou primeiro definir uma cota global aqui, ó. Uma cota que mostre a largura total desse edifício. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente clico em 2 extremidades. Essa daqui e essa daqui. Tendo clicado em ambas, eu coloco o meu cursor aqui no meio, vou clicar 2 vezes e vou puxar nessa direção. Vou chegar perto do símbolo de elevação e do corte, mas sem encostar nos mesmos. E vou clicar quando o machadinho preto estiver aparecendo aí. Então tem aí 6 metros. Ok? Da onde? Eu cliquei no início e no final. Coloquei o cursor mais ou menos aqui no meio, cliquei 2 vezes e fui puxando até onde eu queria, tá? Por exemplo, até aqui, 6 metros. Tá, agora eu vou fazer uma sequência de cotas parciais. Eu teria inúmeras alternativas para fazer aqui, cotas parciais. Eu poderia cotar a estrutura pelo eixo, não é o caso. Poderia cotar só abertura de parede e largura do vão. Mas eu vou preferir um outro método, tá? Todos eles são válidos, desde que os pontos estejam corretamente indicados. Eu vou cotar a largura da parede, dessa parede aqui, tá? Esse pequeno vão de alvenaria, o vão de abertura da janela, o vão de alvenaria total, o vão da porta, essa pequena boneca de alvenaria e a largura dessa parede, tá? Poderia ser de outra maneira, mas eu tenho que escolher uma que faça sentido. Então eu vou pegar o seguinte, vou começar desse canto daqui, ó. Eu quero cotar a largura dessa parede, nessa direção, certo? Então como é que eu faço? Eu vou clicar nesse ponto e nesse daqui, porque puxando nessa direção vai me dar a largura precisa da parede, certo? Depois vou definir o fim da alvenaria aqui, ó, nesse ponto, tá? Não vou cotar os detalhes da esquadria, senão eu ia precisar de um desenho bem maior, numa escala bem maior. Vou clicar aqui no final do vão de abertura
Aqui eu vou clicar aqui no fim da alvenaria, não vou cotar a espessura de esquadria, isso seria num detalhe a nível de projeto executivo. Vou clicar aqui a outra extremidade do vão de abertura, e aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na primeira parede. 2 pontos diagonais que me informam a espessura dessa parede. Tá, selecionamos os pontos. Ok? Vocês estão comigo? Vou colocar o meu cursor mais ou menos aqui assim, ó. Vou clicar 2 vezes e vou começar a puxar, mas não vou tocar na cota maior, vou deixar ela destacada, mais ou menos assim, ó. Vou clicar e aí eu tenho as dimensões parciais. Ok? 17 é a espessura das paredes, 30 a primeira alvenaria, 4 metros é o vão da janela, 43 é o espaço de alvenaria entre a janela e a porta, 80 é a largura da porta, 0,13 é aquela boneca que está entre a porta e a parede adjacente, e 0,17 a outra parede. Ok? Até aí tudo bem? Sim ou não? Alguém ficou para trás? Pois bem, aí do outro lado aqui, ó, no sentido paralelo ao eixo Y, nós vamos fazer também uma cota global e uma sequência de cotas parciais. Ok? Então eu vou começar, digamos que aqui pelo ponto médio, ó, aqui em cima, tá? Que é o ponto mais longe lá atrás, e aqui no final do deck. Ok? Então esses são os pontos referenciais da cota global. Até aí tudo bem? Sim ou não? O que foi? Não senti firmeza. Se não der certo, pede ajuda. Levanta, dá sinal de vida. Quando você passa na faixa de pedestre, você não dá sinal de vida? Não é por isso que o carro para? Então, se você não der sinal de vida aqui, ninguém vai te ajudar. Vou colocar o meu cursor aqui no meio. Vou clicar 2 vezes e vou puxar nessa direção. Tá? Vou sempre tentar não deixar símbolo sobre símbolo. Tá? Por exemplo, conflitando aqui com a representação de elevação. Então aqui eu tenho 10,50. E agora eu vou fazer uma sequência de cotas parciais. Começando aqui pela ponta do deck. Então, aqui. Aqui. Vou marcar de novo a espessura da parede. Só que agora a parede frontal. Vou marcar aqui o início do vão da janela. O final do vão da janela. Aqui onde termina a seção reta junto ao pilar. E a espessura dessa parede aqui, ó, que eu vou pegar no ponto médio que eu vou detectar aqui. Em algumas circunstâncias ele seleciona automaticamente a espessura da parede. Beleza, então agora eu vou colocar. Volta aonde? Nessa última? Tá, só mais uma vez, tá, pessoal? Isso aqui é muito simples. Isso aqui é muito simples. Tá, nós estamos fazendo uma cota parcial, tá? Uma sequência de cotas parciais. Iniciando aqui, a espessura da parede frontal agora, o início do vão da janela, onde termina a alvenaria, o final,
Aí eu vou cotar a seção reta da parede, até aqui o final do pilar. E nesse daqui, ó, esse último, presta atenção, pessoal. Nesse último daqui, eu vou esperar ele detectar o ponto médio, que está aqui, ó. Detectou, fez aquela marquinha, vou clicar e com frequência ele, no caso da face curva, ele detecta automaticamente o último ponto, tá? Primeiro no ponto interno. Você não quer marcar a espessura da parede? Então primeiro, na sequência, né? Se você olhar de lado, da direita para a esquerda. Aí eu vou colocar aqui mais ou menos aqui no meio, ó. Vou clicar e vou puxar. Eu não vou querer que a sequência de cotas parciais toque na global. Vou deixar um pouco distanciado. Vou clicar e aí eu tenho os valores, ok? Tá, olha só. Detalhe, olha um pequeno detalhe. Se você checar os valores, você vai ver que começaram a aparecer dízimas com mais de 2 casas depois da vírgula. Aqui, por exemplo, tem 14,5, isso não é exponencial, tá, pessoal? Aqui tem 18,5 e nesse daqui tem uma dízima ainda mais longa, 32,98. Tá, isso aqui não ajuda no canteiro de obra, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar de tal maneira em que eu force ele a arredondar, tá? Como é que eu faço isso? Isso não é um parâmetro local, isso é um parâmetro global, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou lá no menu opções, preferências do projeto, cotas, achou? Menu opções, preferências do projeto, cotas, achou? E aí você vai fazer o seguinte, aqui tem 2 casas decimais, não é mesmo? E depois fala em precisão extra. Eu vou desabilitar a precisão extra. Vou tirar a precisão extra, selecionando desligado. Vou clicar em OK. E aí ele arredonda. Ok? Professor, e se o menu estiver desativado? Tipo, eu clico em preferência de projeto, só que quando eu vou para a cota, ele está desligado. Tá, olha só. Quando a gente for cotar os níveis, tá? Nós cotamos no horizontal aqui, tá? Mas quando nós formos cotar os níveis, eu preciso saber a altura desse piso, a altura desse piso. E no momento, vocês devem se lembrar, nós fizemos um revestimento nas aulas anteriores para esse deck, certo? Então ele está com 2 centímetros acima do de dentro, que não tem revestimento ainda. O que não é bom, vai entrar água, né? Se lá fora está mais alto, então aqui vai empoçar. Se tiver uma enxurrada, vai entrar água aqui, né? O ideal é sempre que a área interna seja mais alta que a de fora. Então eu preciso fazer agora o que eu não fiz aqui dentro, que é incluir o revestimento do piso, ok? Do piso térreo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um novo layer. Ctrl L, ok? Ctrl L no teclado. Abriu? Ei, você aí, dá sinal de vida, tem? E aí, aqui em arquitetura, na pasta arquitetura,
Eu vou criar um novo layer, clicando em novo, certo? Eu vou seguir o padrão do ArchiCAD, vou botar RQ para ficar mais fácil identificar de que pasta vem esse layer, se eu usar simplesmente a lupinha, a busca depois para encontrar, e vou dar o nome de revestimento piso térreo. Ok? Só isso. Vou clicar em OK. Vou selecionar a ferramenta laje, que eu vou encontrar lá em modelagem, laje, ok? E vamos supor que eu quisesse usar o mesmo, os mesmos parâmetros do piso superior, onde eu já fiz um piso de madeira, tá? Para eu não ter que ficar configurando manualmente item por item, então eu vou usar lá aquele conta-gotas que representa o capturar parâmetros, tá? Como é que eu faço isso? Uma maneira fácil, já que eu estou aqui no mapa de vistas, eu vou voltar a visualizar a vista para o quarto, ok? Vista para o quarto, cliquei 2 vezes, achou? Mapa de vistas é esse daqui, ó, tá? Vista para o quarto, vou clicar no conta-gotas, tá? Uma vez só, vou colocar o conta-gotas sobre esse piso daqui, ó, piso de madeira, e vou clicar uma única vez. O que aconteceu? Como o comando laje estava selecionado, ele atribuiu esses parâmetros desse piso à laje, que eu quero criar agora, tá? Então vou voltar lá em planta baixa, técnica do térreo, clica 2 vezes, ok? E agora eu vou pressionar a barra do teclado, barra espaço, segurar, botar o meu cursor dentro do cômodo, tá? E clicar uma única vez, tá? Mesmo que aparentemente nada tenha acontecido, aconteceu. Você vê que apareceu um risquinho aqui, ó, tá vendo? Indicando que foi feito aqui o revestimento do piso. Vamos confirmar no 3D, ok? Vou voltar lá no vista para o quarto e vou navegar por aqui mesmo. Como? Vou clicar com a rodinha aqui, ó, e vou descer até lá embaixo, ó, vou arrastar. Tá vendo lá, ó? Você já tem lá o revestimento do piso, ok? Vou voltar à planta baixa a planta baixa técnica do térreo. E agora nós vamos inserir o nome de cada ambiente e a sua respectiva área. Como que a gente faz isso? Tem um comando chamado zona. Seleciona o comando zona. Uma vez só, tá? Não precisa abrir a janela de definições, não. E aí aqui no menu de favoritos, ao lado de zona, você clica, vai aparecer esse monte de cubinhos aí. Parece que tudo é igual, só que não, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar 2 vezes em zona compartimentos, tá? Zona compartimentos.
Agora, uma coisa importante, no menu documentação, ok? Visualização do modelo, opções de visualização do modelo, achou aí? Achou? Clica lá, opções de visualização do modelo. Aparece isso daqui, não é mesmo? Lá em cima, em opções de elemento construtivo, eu tenho lá pilar, viga, laje, zona. Correto? Você vai selecionar aqui, ó, ativar, mostrar selos de zona. Ok? Tá todo mundo comigo? Ixi, mas que sim assim. Esse sim, aí tá muito... Vocês estão comigo mesmo? Clica ok. Tá, e agora eu quero dar um nome para esse compartimento que é diferente desse outro espaço aqui, ó. Certo? Esse aqui, o interior, eu dou o nome aqui, onde eu tenho número e nome de zona. O nome, eu vou dar o nome de estar barra jantar, porque é conjugado, né? Barra cozinha. Ok? E vou prestar atenção numa variável aqui, o método de construção, eu quero que seja utilizando a borda interna. Então ele vai detectar aqui um certo cômodo. Ok? Vou clicar. Se aparecer o martelinho preto é porque ele detectou que aqui tem uma zona delimitada por um conjunto de paredes. Vou clicar e vou dizer que é mais ou menos aqui assim. Pede ajuda aí. Ok? Tá. Agora, eu quero dar um nome para essa área aqui fora também. Então, vou mudar o nome aqui, ó. Vou mudar o nome e vou dizer que é alguma coisa tipo varanda barra deck. Algo que faça sentido para você, tá? Tá, detalhe, ao contrário do que eu tinha aqui, ó, onde eu tinha um recinto delimitado por paredes, aqui eu não tenho isso, eu só tenho uma parede, ok? Então eu vou mudar o método aqui, ó, método de construção já não vai ser mais por borda interna, vai ser por retângulo, ok? Selecionei retângulo, vou clicar, por exemplo, aqui nesse canto e depois nesse, tá? Aí ele já mostra o martelinho indicando que ele detectou a zona, né, que eu quero delimitar e nomear. Eu vou clicar mais ou menos aqui assim. Então tenho lá varanda barra deck e a área. Ele calcula a área para você. Ok? Tá. Agora nós vamos entender o porquê da importância do contrapiso e do revestimento interno. Nós vamos usar, vou colapsar isso daqui, ó. Vou expandir de novo documentação e agora a gente vai usar cota de nível. Ok? Cota de nível. E aí, eu vou colocar aqui no varanda deck, mais ou menos aqui assim, ó. Tá?
Ele está dizendo lá que é 0,02, correto? Faz a mesma coisa do lado de dentro. Ele vai estar 1 centímetro acima. Ok? O que faz sentido. O interior tem que ser mais alto que o exterior. Tá? Beleza? Algum problema? Fala aí. Coisa de acabar com a nota final do mês, isso é verdade? Aqui, eu não vou fazer isso. Isso é ilegal. Tá? A gente tem que cumprir no mínimo 75% do semestre. Pode esquecer. Porque isso é ilegal. É por isso que tem lá no calendário 25%, 50%, 75%. O semestre não pode ser encerrado antes de 75%. E os maiores prejudicados são vocês. Sim, ou fale não, professor, porque eu queria tentar concreto. Quem está falando isso? Maria Luísa. Maria Luísa. Quem está falando isso? Ah, olha só. Tá, eu já começo a ficar estressado, porque eu não aguento mais essa história de greve. Relaxa, professor, relaxa. Tá, nós fizemos algumas modificações aqui. Gente, desde que nós criamos essa vista, desde que nós salvamos essa vista, nós fizemos algumas modificações, correto? Então, eu vou vir aqui no nome planta baixa técnica do térreo, vou clicar com o botão da direita e vou selecionar substituir as definições da janela pela atual. O que eu estou dizendo? Eu estou atualizando, tá? Fiz algumas modificações, então, para que a minha vista salva não fique desatualizada, eu tenho que optar por essa opção, substituir as definições da janela pela atual. Ok? É porque nós, desde que nós criamos essa vista, nós fizemos modificações nela. Então, para atualizar, eu vim aqui, ó, cliquei com o botão da direita, substituir as definições da janela pela atual. Isso significa que eu estou salvando de novo, tá? Com o mesmo nome. Tá, agora vamos preparar para fazer um corte, ok? Como eu tenho alguns elementos no primeiro pavimento que não estão ainda devidamente distribuídos nos layers, eu vou aqui em mapa de projeto e vou pedir primeiro pavimento, tá? Eu vim aqui no mapa de projeto, primeiro pavimento, ok? Se você selecionar, vamos pressionar Shift e selecionar o lavatório, o vaso sanitário e o box do chuveiro. Você vai ver que eles se encontram até o momento no layer eletrodoméstico, mobiliário, primeiro pavimento. Então, se eu quiser esconder a cama e a mesa de cabeceira, eu vou esconder também a louça sanitária. Concorda? Porque estão no mesmo layer. Então eu vou mudar esses elementos para fixo e sanitário. Ok? Só isso. Clique em qualquer lugar para desselecionar. E aí nós vamos agora
Vou voltar ao comando seta. E ainda aqui no mapa de vistas, tá? Não, desculpa, perdão. Ainda aqui no mapa de projeto, eu vou pedir para me mostrar um dos cortes que eu criei, que eu encontro aqui, ó. No começo essa pastinha estava vazia, depois que eu criei os cortes, eu tenho 2 cortes aqui. Eu vou clicar 2 vezes no primeiro. Tá? Beleza? Tá, tem algumas coisas que eu preciso corrigir. Certo? Beleza? Tá, eu tenho aqui o corte. Nem tudo que está aqui eu quero ver. Certo? Então eu vou lá, por exemplo, para corrigir essa região aqui, ó. Por que ficou assim? Isso aqui é a representação das zonas. Eu vou lá em Ctrl L. E em arquitetura, onde tem aqui, ó, Arquizona, eu vou fechar o olhinho aqui, ó. Tá? Clica OK para ver o que acontece. Tá, melhorou. Só que tem um detalhe, eu não quero os móveis. OK? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou também inspecionar aqui o quadro. Esse quadro, olha só, esse quadro não está em imobiliário, tá? Eu vou colocar esse quadro lá, ele está em anotação e símbolo. Eu vou colocar em arquitetura, eletrodoméstico, imobiliário, primeiro pavimento. OK? Tá, vou desselecionar. E agora eu vou pressionar de novo Ctrl L. Vou vir aqui em arquitetura. E vou esconder eletrodoméstico, mobiliário, primeiro pavimento. OK? Tá. Sobrou ainda o abajur. OK? Então tem mais um layer para esconder. Eu vou lá em arquitetura e vou esconder arque iluminação. Tá? E agora eu tenho só elementos de projeto de arquitetura. Beleza? Tá. O que mais está faltando aqui? Dá uma olhadinha nesse corte. O que está faltando? Não. Isso é uma espaçonave? Está flutuando? Falta o terreno. Tá? Se em planta baixa nem sempre a gente mostra o terreno, em corte a gente sempre mostra. Tá? Então vamos lá. Ctrl L. Ficou faltando em topografia ativar a visualização do terreno. Tá? Beleza? E agora eu vou cotar esse corte. Como que eu coto o corte? Tá? Eu coto o corte sempre na vertical. Eu não coto na horizontal. Tá? As cotas horizontais já vão aparecer na planta baixa. Beleza? Faltando o quê? Não, é porque essa laje está em vista. Aqui. Aqui, ó. Você quer a minha. Olha só. Fala. A clarabóia não está aparecendo? É porque lá no comecinho do tutorial, a gente passou ela para fixo. Ela estava em eletrodoméstico, tá? Se você for lá no 3D, estiver na vista global do 3D, você consegue fazer isso facinho de lá também, tá? Então vamos lá, comando cota, eu vou fazer uma cota global do lado de cá, tá? Ela começa aonde? Ela vai começar aqui a raiz do chão, ó, na base da laje, uma vez, e lá em cima, ok? Lá
Na laje da caixa d'água. Laje de cobertura da caixa d'água, tá? Então eu tenho 2 pontos. Esse daqui e aquele lá de cima. Vou colocar o meu cursor desse lado aqui, ó. E vou... Perceba que se você mexe um pouquinho, ele muda a direção, não é isso, tá? A gente vai colocar ele aproximadamente aqui. Então eu tenho lá 8,20 metros de altura total. Tá? Aqui em Brasília, o Código de Edificações permite até 8,50 metros, principalmente em áreas residenciais. Tá, do lado de cá, eu vou fazer uma sequência de cotas parciais. Ok? Tem várias maneiras que eu posso fazer isso. Eu vou fazer de uma maneira simplificada. A espessura das lajes e os vãos de vedação e abertura, tá? Então vamos lá. Eu estou ainda com cota selecionada. Vou pegar a primeira aqui, a raiz do chão, essa, sem o revestimento. Esse daqui, eu vou pegar a janela, o peitoril da janela, digamos que aproximadamente aqui, a espessura da laje intermediária. Pede socorro, senão ninguém te ouve. Viu? Só um minuto. Tá. Selecionei todos. Vou clicar mais ou menos aqui, ó, e colocar lá as parciais. Professor, só mostra onde estão os pontos de novo, de perto, assim, por favor. É só clicar de novo que ele sai. Eu vim aqui, ó, espessura da laje, a laje bruta, sem o revestimento. Aqui eu peguei o final do peitoril, o vão, o topo da janela, aí a laje intermediária, e lá a laje da cobertura e por fim a laje de cobertura da caixa d'água. Tá? Então olha só, olha os pontos aí, ó. Dá para enxergar? Então vou colocar o meu cursor aqui, vou clicar 2 vezes e vou puxar a minha linha de cota. Ok? Pois bem, lembrem-se de que, uma coisa muito importante, no caso desse corte, nós ainda estamos no mapa de projetos, tá? Eu vou salvar a vista, eu vou lá no mapa de vistas, ok? Aqui em projeto legal de novo, eu vou clicar com o botão da direita, vai aparecer esse menu e eu vou pedir salvar a vista atual. Vou dar um nome, o nome que você quiser, por exemplo, eu vou dar corte 01, ok? Algo que faça sentido para você, corte transversal, longitudinal, o que você achar melhor, ok? Vou clicar em criar, e aqui eu tenho o corte para retornar ele a qualquer momento. Agora a gente vai estabelecer uma hierarquia de traço. Eu vou retornar a planta baixa técnica do térreo, clicando 2 vezes aqui, tá? Certo? E aí, se você perceber bem, eu vou vir aqui, ó, chegar mais perto. Todas as linhas têm a mesma espessura, não é mesmo? Concorda? Eu preciso de uma hierarquia de traço, não é? Vocês devem saber que
aquilo que está em corte tem a linha mais espessa, não é mesmo? Aquilo que está em vista tem a linha mais fina. Ok? Como é que eu faço para ter essa hierarquia? Eu vou vir aqui em visualização, abrir o menu visualização. Ok? Lá no menu visualização, opções de visualização na tela. Ok? E aí, eu vou pedir para ativar espessura real da linha. Clica. Tá? E aí a gente vai fazer uma configuração adicional. Tá? Percebam que os pilares estão marcados com X. Isso é para facilitar o trabalho do engenheiro que vai fazer o cálculo. Que aí ele tem o centroide de cada pilar, o ponto onde você só vai ter compressão. Tá? Vamos tirar esse X porque em arquitetura nós não precisamos dele. Como é que eu faço isso? Tá vendo aqui onde eu tenho esse quadradinho com um vazio no meio? Tá lá ArchiCAD Default, não é mesmo? Clica na setinha ao lado e seleciona projeto legal. Tá? Agora eu tenho uma representação que significa que eu vou estar representando como só na arquitetura. Aí é o seguinte, quando eu fiz isso, ele desselecionou uma opção que eu já tinha feito antes. Tá? Eu vou lá onde é que era? Documentação, visualização do modelo. Vou voltar lá onde eu já estive antes. Tá? Vou selecionar opções de visualização do modelo e vou resselecionar mostrar selos de zona. Ok? Tá? Posso. Olha só. Elas não precisam ser exatamente iguais. Pode ser que você tenha selecionado alguma coisa diferente, não tem problema não, tá? Aqui no corte, ó. Dá para enxergar aí? Aqui, ó. Tá faltando de baixo, né? O último que está embaixo aqui é 15, tá? Tá. O que aconteceu? Quando eu mudei a hierarquia de traço, ele escondeu de novo o nome dos compartimentos. Eu voltei lá em documentação, visualização do modelo, opções de visualização do modelo e ativei novamente mostrar selos. Ok? Só isso. Beleza? Tá, então já temos hierarquia de traço. As linhas agora têm espessuras diferentes de acordo com a função. Tá? Vou centralizar aqui, ó. E na dúvida, se você tiver na dúvida se você mudou alguma coisa, sempre vem aqui e salve novamente a sua vista, tá? Substituir as definições da janela pela atual. E agora nós vamos construir uma prancha tamanho A1 para colocar essa planta baixa e esse corte. Ok? Como é que eu faço isso? Eu vou lá, assim, vou salvar o meu arquivo, por via das dúvidas, não salvei até agora. Vou salvar o meu arquivo. No caso aqui eu vou salvar por cima para ele já ficar na versão 28, tá? Ele não vai perguntar isso mais. E aí eu vou mudar
o livro de layouts, desculpa. Vou clicar na aba livro de layouts. Ok? Aqui eu tenho uma série de opções de diferentes níveis de detalhamento, estudo preliminar, projeto legal, projeto executivo. Tá? Nós vamos usar o projeto legal. Ok? Embora muitas dessas coisas que a gente vem discutindo até agora sejam muito mais estudo preliminar, para que tenha uma representação gráfica melhor, nós vamos ficar com o projeto legal. Tá. Aqui no projeto legal, eu vou clicar com o botão... Não, perdão. No projeto legal, eu vou clicar 2 vezes em plantas. Tá? Para cada nível de detalhamento, eu tenho diferentes tamanhos de pranchas. No projeto legal, eu vou ter uma prancha tamanho A1 automaticamente. Tá? Então eu vou clicar 2 vezes em plantas. Ele vai tentar importar alguma coisa para cá que não é o que eu quero nem o que eu pedi. Tá? Eu vou aqui centralizar. Ele faz sempre isso quando eu estou criando o primeiro layout. E aí ele botou na escala que eu não quero, que é 1:100. Ele está mostrando uma série de coisas que eu não quero. Eu vou simplesmente apagar o que ele tentou fazer de forma automática. Tá? Vou deixar esse layout aqui. Vou voltar lá no mapa de vistas. Ok? Vou lá dar uma olhadinha, uma última olhadinha na minha planta baixa técnica do térreo. Ok? Se eu estiver satisfeito, já estiver salvo, tiver tudo certinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão da direita do mouse no nome. Vai abrir esse menu e eu vou selecionar colocar no layout. Ok? Ele me leva para esse último layout que eu criei. Tá? E ele está fazendo a inserção pelo canto inferior esquerdo. Eu vou colocar inicialmente mais ou menos aqui assim, ó. Tá? E aí vou selecionar, quando eu passo o cursor, ele seleciona para mim o desenho. Tá? E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar essa moldura. Vou aproximar essa moldura para que ela fique o mais próximo possível dos símbolos mais longe do desenho. Tá? Por exemplo, aqui é o norte, aqui é o corte e o corte. Então, vou pegar um pontinho desse aqui, ó. Ele está ainda aqui nessa barrinha com ajustar a moldura. Eu vou ajustar a moldura que inclua os símbolos dos cortes. E vou fazer a mesma coisa desse lado de cá, para incluir o norte à direita e o corte abaixo. Tá, então cheguei num tamanho razoável. Agora eu vou arrastar ele todinho. Qual o caminho mais rápido para fazer isso? Eu clico no pontinho preto do meio e vou arrastar ele para ele ficar lá em cima, mais ou menos assim. Tá? Se você quiser centralizar, pode também. Se quiser centralizar mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Tá. Se você desselecionar, você vai ver que ele está colorido. E se eu quisesse que ele fosse preto e branco? Bom, vou selecionar ele de novo. Vou colocar o meu cursor aqui em cima dessa barra aqui, ó. Nessa faixa. E vou usar a rodinha. E vou rolar para a direita. Até que apareça aqui, ó, ponto de inserção. Você vai contar 2 casas, ou melhor, 2 campos à direita. Você vai encontrar cor e transparência. Aqui em cor e transparência, você vai clicar nessa setinha e vai selecionar preto e branco. Ok? E aí... rodinha? Não, a rodinha do mouse. Quando você gira, ó, eu ponho o cursor lá em cima, ó, e gira a rodinha. Não está aparecendo? Ajuda ela aí. Seleciona o desenho. Se tiver assim, não vai funcionar, Jane, tá? Tem que selecionar o desenho. Ok? Aí, vou voltar lá no mapa de vistas. Ok?
Vou selecionar o corte. O que foi? Que ar de desespero é esse? Sobre tirar o marido. Eu selecionei primeiro o desenho, coloquei o meu cursor lá em cima, usei a rodinha do mouse, procurei por esse, o indicador, onde que está o negócio, é você ver aqui, esse ponto de inserção, 2 campos à direita, cor e transparência, tá? Preto e branco, beleza? Tá, aí, vou voltar lá no mapa de vistas, vou clicar 2 vezes no corte 01, tá? Se você observar, ele está pesado, né? Ele já tem hierarquia de traço também, tá? Ele está meio lento porque o computador já não está aguentando mais. Tá, na dúvida, salva ele de novo, ok? Tá, só tem um detalhe aqui ainda. Tem um detalhe aqui ainda. Veja bem, o corte, ele não precisa mostrar informações desnecessárias, como por exemplo essa linha de nível aqui, tá? A gente precisa desse nível, precisa porque sem esse nível eu não consigo construir a planta de cobertura. Eu preciso de um nível que me faça ver de cima para baixo. Mas eu não preciso mostrar essa linha. Então eu vou lá em modelagem, vou selecionar definições de pisos, ok? E vou só esconder o piso, a representação do piso, mas não apagar ele, ok? Apagar o piso seria aqui, ok? Clica aqui, eu não vejo mais aquela linha. Qual parte? Eu abri aqui em modelagem, definições de piso e desselecionei essa quadrícula aqui. O que significa isso? Ele vai esconder a linha, mas não vai apagar o pavimento, tá? Clica OK. Você não entendeu? Por quê? Estava refazendo o corte, estava mostrando a zona e outras coisas. Tá, onde você está pedindo? Pede ajuda, alguém ajuda ela aqui. Ela existe. Ela não quer levantar a mão. O que foi, Sara? Pode falar. Tá tudo certo aí? Tá, olha só. Beleza, então salvei lá a vista, ok? E agora vou de novo, botão da direita, colocar no layout. Ele volta para aquele layout, tá? O último que eu usei. Vou dizer que é mais ou menos por aqui, ó. Tá? Aí vou selecionar o desenho, vou enquadrar ele ou reposicionar a moldura, né? Vou tentar ser o mais econômico possível. Eu não preciso mostrar tanto assim do terreno, pode ser menor. Ok? E eu posso suspender ele aqui um pouquinho, digamos que mais ou menos assim, para que ele saia da área do carimbo, desse tamanho A4 aqui, que de preferência tem que ficar limpo. Enquanto ele está selecionado, eu vou mudar a cor. Como é que eu mudo a cor? Com ele selecionado, eu vou rodar a rodinha aqui, ó, e encontrar lá cor e transparência. Preto e branco. Pronto. Beleza? Agora, fala. Que horas que você tirou o terreno? Eu não tirei o terreno, eu diminuí. Não, eu só refiz a moldura. Aí eu corto, então. Eu cortei uma parte para ele ficar menor.
tá? Mostrar que ele existe, que ele é mais espesso do que uma laje, mas não precisa aquilo tudo, tá? Agora, nós vamos criar um novo layout para as elevações. A gente vai colocar só uma, que é isso que o tempo nos permite, tá? Muda a espessura de... Você vem aqui no visualização, opções de visualização, e vai ativar essa opção aqui, ó. Espessura real da linha. Tá, eu vou voltar lá aqui, ó. Como é que eu crio um novo layout? Eu posso vir aqui, se eu quero criar dentro dos padrões do projeto legal, eu posso vir aqui, clicar com o botão da direita e pedir novo layout. Ok? Ou, se eu preferir, eu posso vir direto em elevações, para que ele preserve essa numeração. Quando eu clicar 2 vezes em elevações, ele vai repetir aquele processo de tentar criar automaticamente, tá? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai apagar essas elevações que a gente não quer nessa escala, tá? Tá, vou selecionar com Shift, vou apagar tudo e vou fazer da maneira que eu quero. Com isso eu preservei a numeração. Se eu tivesse criado um novo layout, ele já ia numerar como 03. Tá? Vantagens e desvantagens. Eu poderia ter feito da outra maneira. Tá? Mas em compensação eu teria que reconfigurar a numeração. Tá, vamos lá. Aí, aonde que eu encontro a primeira elevação que eu quero colocar aqui? Eu vou voltar lá no mapa de projeto. Eu vou voltar no mapa de projeto e vou clicar 2 vezes nessa elevação aqui, ó. Tá? Então eu tenho lá essa elevação. Se está diferente? O dela veio preto e branco já. Veio o quê? Preto e branco do desenho. Tá, é porque mexeu aqui embaixo. Não era para fazer isso, olha só. Primeiro, personalizado, modelo completo, ArchiCAD Default, sem sobreposição, ArchiCAD Default, apenas modelo. Se tiver tudo igual ao meu aqui, vai voltar a estar dessa cor. Tá? Aí é o seguinte, vou salvar essa vista aqui também como elevação. Então eu vou lá no mapa de vistas, ok? Alguém ajuda a moça aí que está com problema? A moça aí, ó, levanta a mão. Vou salvar como vista. Vou aqui em projeto legal. Botão da direita, salvar a vista atual, vai aparecer de novo essa janela, eu vou dar um nome que eu quiser, vou dizer que a elevação, vamos dizer, um nome que faça sentido, frontal, o nome que você quiser, tá? Criar, ela aparece aqui, e aí eu vou, de novo, botão da direita, colocar no layout, vou colocar ela por aqui assim, ó, isso, seleciono o desenho, vou diminuir o tamanho dessa moldura, tá, para que eu não tenha tanto espaço ocupado, lembrando que
Não preciso tanto de terreno, mas tenho que ver as linhas de nível. Alguma coisa desse jeito. Depois eu pego pelo meio e vou levar e deixar ela aqui, na expectativa de futuramente colocar outras elevações aqui. Enquanto eu estou com ela selecionada, de novo eu vou fazer com que ela fique em preto e branco, tá? Preto e branco, ok? Tá, se você quiser voltar, né, à prancha anterior, clica 2 vezes aqui, ó. Ou aqui para ir para a prancha seguinte. Você também pode navegar por aqui. Tem algumas pranchas default que ele criou aqui, tá? É um pouco mais claro por aqui, tá? Claro assim em termos de onde que você está e para onde você vai, ok? Aí tá, vamos dar uma olhada nesse carimbo. Nesse carimbo daqui, ó. Como que eu configuro esse carimbo? Aqui eu tenho 2 tipos de coisas configuráveis. Tá? Vocês estão comigo? Tá? Olha só, como que eu configuro o que está escrito no carimbo? Bom, primeiro, plantas. As plantas eu consigo configurar da seguinte maneira. Clico com o botão da direita na prancha, definições de layout, e aqui eu tenho o nome, ó. Eu vou dizer que é, digamos, plantas e cortes. Certo? Clico OK, mudou aqui, né? E o resto? O resto, olha só, onde eu tenho eu cliquei no botão aqui, ó, botão da direita, definições de layout, eu digitei aqui, ó. Tinha só plantas, eu digitei e cortes. OK? Tá. Os outros valores que começam com velha ou hashtag, eu configuro por outro caminho. Eu vou vir aqui em arquivo, OK? Informações do projeto. Aparece essa janela. O nome do projeto está aqui, ó. Sei lá, vamos supor Loft, alguma coisa assim. Clica OK. Tá, mudou, né? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, os outros, por exemplo, endereço completo, cidade, estado, que está com hashtag na frente. Volto lá naquela mesma janela, tá? Estou fazendo por parte só para mostrar de imediato o efeito, ok? Detalhes do terreno, endereço completo do terreno aqui, ó. Clica nos 3 pontinhos, certo? Sei lá, campus universitário, sei lá, o lugar que você achar que ver. Tá? É cidade. Brasília e o estado. Que são esses itens que estão ali, ó. Você tem endereço, cidade, estado. OK? OK, só para ver. Nome completo do cliente. Tá? Vamos lá de novo. Só para a gente ver passo a passo. E aí, nome completo do cliente.
cliente aqui, ó. Nome completo do cliente, 3 pontinhos, abre essa janela, sei lá, vamos dizer que é Van Gogh. Alguém sabe? É assim? Van Gogh? H. No fim, assim? Tá, nome completo do cliente. Aí, nome completo do projetista. Vai no bloco projetista. Nome completo do projetista é o seu nome. Tá? O seu nome. Você vai botar aí ARQ, ó. Você é um arquiteto ou uma arquiteta. Ok? Vai botar o seu nome. O seu nome, tá? Tá lá. Número do registro, quando você se formar, vai ser o seu número no CAU, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? Pode botar a sua matrícula da UNB, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá, detalhes do projetista. Número de registro aqui, ó. Eu vou botar a minha matrícula na UNB. Eu acho que é só, tá? Alguns valores você não consegue mudar. Por exemplo, a fase do projeto você escolheu por aquele campo aqui, né? O nome do arquivo é aquele que você escolheu para o arquivo do ArchiCAD. Tá? A data é a data de hoje, certo? E ele deve estar pegando isso por algum detalhe do projetista, tá? Então isso faz com que a nossa prancha seja completa. Eu vou aqui enquadrar e olha só, por que uma parte está em vermelho e outra parte está em preto? O que está em preto é o que você pode editar aqui mesmo. O que está em vermelho você só consegue modificar se você editar o layout mestre raiz, tá? Eu recomendo que você pense muito antes de fazer isso. O que você fizer aqui, ó, o que você fizer aqui vai aparecer em todas as pranchas de todos os seus projetos. Tá? Então não faça isso. Beleza? A gente estava aqui, não é isso? Tá. Última coisa. Se eu quiser salvar, vou salvar o arquivo. Vou salvar o arquivo. E agora eu quero salvar essa prancha em PDF como arquivo externo. Eu quero distribuir via internet, eu quero imprimir numa plotadora, tá? O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, arquivo, salvar como, e aí eu vou pedir aqui para selecionar arquivo PDF, tá? Então aqui onde eu tenho o tipo arquivo PDF, vou dar aqui um nome, vou só mudar por causa da turma das 8. Dá o nome que você quiser, plantas e cortes, e salvar, tá? Lá na área de trabalho, sim, na minha área de trabalho foi onde eu salvei. Então tá aqui, ó. O que está um pouco apagado é uma limitação do meu monitor, da minha placa de vídeo, não é uma limitação do programa. Se você aproximar, você vai ver que ele vai atualizar. Tá vendo? Opa, aqui, ó. Ele vai atualizar e vai estar sempre nítido como um arquivo PDF. Ok?
Se você olhar aqui, ó, na região do carimbo, vai ver que tudo ficou, nada foi impresso em vermelho, foi impresso em preto, branco e cinza. Ok? Vou fechar isso aqui, vou retornar ao ArchiCAD, vou voltar ao meu mapa de vistas e vou ver aqui aquela vista aérea externa, lembra dela? Então tá lá a nossa vista aérea externa. Aqui ficou faltando ainda as vigas. Isso. Tá. Vou salvar o meu arquivo. E por hoje é só, pessoal.